Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 19 de março do ano da graça de 2021. E no fim desta semana, e terminando um olhar sobre o texto que considerámos no passado domingo, e alguns dos assuntos, queria hoje relembrar e voltar a digerir uma parte do texto que é da maior importância. Bom, todo ele é muito importante, mas um aspecto em particular queria voltar a trazer à nossa mente para nos avivar e para também nos desafiar. Uma das exortações que Miqueias faz, ou seja, uma das denúncias, uma das acusações que Deus faz ao seu povo através de Miqueias, tem a ver com a existência no seu meio de homens, profetas, que deveriam ter como responsabilidade, ou tinham como responsabilidade, falar em nome de Deus, falar aquilo que Deus queria dizer ao povo e não o fazerem. E fazerem-no erradamente. Primeiramente, diz o texto, no versículo 5 do capítulo 3, que o faziam por interesse, ou seja, pregavam de acordo com os seus próprios interesses. É interessante o versículo 5, quando ele diz que estes profetas pregam paz quando têm que mastigar, ou seja, dizem coisas boas quando tudo corre bem para o seu lado, e pregavam coisas más ou guerras quando não tinham que comer ou as coisas não estavam bem para o seu lado. Antes mesmo, no capítulo 2 ainda, Deus denuncia o facto de que alguns olhavam para estas exortações que Deus estava a trazer através de Miqueias e diziam, não, nada disto nos irá acontecer. De forma alguma nos irá acontecer estas coisas. Este, amados, tem sido um problema desde sempre, desde o início. Aliás, este problema começou lá no Jardim do Éden. Deus falar, Deus revelar e o homem não dar ouvidos àquilo que Deus diz, ignorar e procurar levar a sua vida de acordo com os seus padrões e não de acordo com os padrões de Deus. Este facto tem sido um problema que tem trazido ao longo da história inúmeros problemas. Estava a trazer um problema muito grave neste momento, lá no século VIII a.C., e sem dúvida nenhuma traz-nos problemas a mim e a si diariamente. Quando nós não escutamos o que Deus nos diz, quando nós esquecemos aquilo que Deus já nos disse, e por causa disso, obviamente, vamos viver o nosso dia a dia, vamos tomar as nossas decisões, vamos percorrer o nosso caminho de acordo com aquilo que nós achamos e não de acordo com aquilo que são os propósitos e os planos de Deus. É por isso que a expressão central deste texto de Miqueias, e que temos considerado lá no capítulo 6 e no versículo 8, é que, de facto, possamos, e esta é a vontade de Deus, possamos andar humildemente com Deus, praticando a justiça, amando a misericórdia, andando humildemente com Deus. E andar humildemente com Deus, obviamente, só pode ter como contexto andar de acordo com os seus planos, com a sua vontade, anulando-nos a nós próprios, como lembrávamos ontem, e vivendo de acordo com os planos de Deus. Para isso, temos que ouvir. Para isso, temos que ser comprometidos com a sua palavra. Não só temos que ouvir, mas também temos que ser comprometidos em única e exclusivamente anunciar aquilo que ele nos diz. Que esse é outro problema que nos afeta de uma forma muito grave. Tantas vezes, mesmo com aqueles que estão à nossa volta, tantas vezes mesmo quando pregamos e partilhamos o Evangelho, amaciamos, embelezamos as coisas e não dizemos as coisas como elas são. Bem sei que às vezes falta de sabedoria na comunicação pode destruir essa comunicação, mas a verdade é que
o Evangelho, a essência do Evangelho tem que ser proclamada. E por muito que nos custe, nós temos que proclamar esse Evangelho. Alguns dos momentos mais difíceis que eu vivi no meu ministério e momentos em que senti mais rejeição foi quando tive que claramente e sem rodeios explicar a alguém que sem Cristo, sem uma experiência transformadora em Cristo, não vamos para o céu. Não há vida eterna próximo dele. E às vezes algumas pessoas, principalmente quando perdemos entes queridos, desejamos tanto o bem para eles, mas o bem para eles, no que diz respeito à eternidade, só pode acontecer se tiverem um encontro com Cristo. E é por isso que é tão importante sermos muito claros e investirmos tudo o que nos é necessário e estamos absolutamente comprometidos com esta essência, com este conteúdo do Evangelho, pregando exclusivamente aquilo que Deus nos diz. E porque o texto também nos é claro em nos dizer que isso, não o fazendo, vai conduzir ao erro. E esse, sem dúvida nenhuma, era um dos pecados presentes naquela circunstância no povo de Israel. Até os que tinham a responsabilidade de anunciar o caminho, de falar em nome de Deus, estavam pervertidos, não estavam comprometidos com Deus, e isso obviamente teve consequências gravíssimas. Eu creio que vale a pena pensarmos nisso, amados, em ouvir o Senhor, exclusivamente o Senhor, em andar humildemente nos seus caminhos, e isso obviamente vai incluir que sejamos absolutamente e totalmente comprometidos em partilhar exclusivamente o conteúdo do Evangelho e nada mais, com tudo aquilo que o Senhor nos tem revelado. Espero que possamos passar um resto de dia muito abençoado. Hoje, institucionalmente, celebra-se o Dia do Pai. Creio que hoje é também uma boa oportunidade para sermos gratos ao Senhor por essa bênção que o Senhor nos deu, os pais. Alguns de nós já não os temos connosco, mas ainda assim podemos ser gratos pela bênção que eles foram para nós. E dessa forma também hoje ter mais uma razão para ser gratos ao Senhor. E se tiverem os vossos pais ainda próximos ou presentes, não deixem de manifestar essa gratidão, essa alegria. Então, tendo o nosso coração focado em Cristo, vamos olhar para este dia com toda a alegria, com todo o entusiasmo e caminhar humildemente com Ele em submissão à sua vontade, ao seu querer. Um forte abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.